semanas, uma cúpula online. Por quê? Você faz uma arquitetura da geopolítica internacional a lá Paulo Mendes da Rocha, Oscar Niemeyer, Lígia Bombard. Não, é uma arquitetura isso aqui. É uma arquitetura. Não é uma É a nova arquitetura, como ela está sendo. Arquitetura. É como a nova arquitetura está sendo desenhada. Exatamente. Eu espero que esse programa aqui seja traduzido para o farsi, para o chinês, para o inglês, obviamente. Mas é o que eu falo nas podcasts em inglês. É isso. Mas você, enfim, nessa manhã, Pepe, eu não sei se o ar de Paris aí está te fazendo. Você está muito com o poder aqui de. E eu só vou fazer uma pergunta aqui do nosso camarada. Hoje é meu último dia aqui, Pedro. Então é isso. Amanhã eu vou embora, por isso que eu estou tão feliz. Isso é fundamental, né? O Pepe, a pergunta do André aqui, o nosso companheiro aqui do Mundo a Moinho. Sim. O que o Kissinger foi fazer na China? Você imagina, Pepe? Mas a repercussão. Sim, a repercussão. Claro. Você conhece a mídia brasileira como ninguém, né? A cobertura internacional. Não, mas eu não leio nada há anos. Eu não leio absolutamente nada há mais de 20 anos. A repercussão dessa viagem aqui no Brasil foi de um parágrafo. Um parágrafo. Um parágrafo é muito bom. É isso. Você imagina. Enfim, ele é recebido na sala onde ele trabalhou, na mesma sala onde ele trabalhou nos anos 70, com Chun Enlai. Onde ele encontrou o Chun Enlai na primeira visita. Exatamente. Onde foi feita a diplomacia do ping-pong. Isso, exatamente. E depois, ele voltou com o Nixon no ano seguinte. Ele foi em 71. Isso ninguém nos Estados Unidos vai falar em público. Você sabe por que aconteceu essa reunião do Kissinger com o Chun Enlai em 71 em Pequim? Por causa dos paquistaneses. Sem o Paquistão não saía nada. Como o Paquistão tinha uma relação excelente com Mao, os paquistaneses foram conversar com o Chun Enlai e depois com o Mao e falaram: escuta, os americanos querem vir aqui conversar com você. Eles têm um negócio para te propor e é uma bomba. Aí o Chun Enlai e o Mao conversaram e falaram: por que não? Vamos usar os imperialistas para os nossos próprios desígnios. Mas se não fosse esse papel de, como é que chama, de messenger, go-between, como é que chama, de ponte dos paquistaneses, não teria rolado nada, Pedro. E isso o Kissinger nunca explicitamente reconheceu. Ele sempre, o crédito é meu, não, o crédito não é seu, não. O crédito é do Zia, no Paquistão, e do corpo diplomático dele. Bom, respondendo a sua pergunta, basicamente, eu fiz uma coluna sobre isso e um monte de gente leu no Beltway, exatamente, e os old schools concordaram totalmente, porque os old schools falam realpolitik e a maioria deles apoia o Kissinger. O Kissinger foi como um enviado pessoal, sem dúvida, super importante. A Casa Branca fez questão de dizer em público que essa era uma viagem individual, tinha nada a ver com o governo americano. E como o Kissinger sabe que ele é super respeitado em Pequim, pelo Xi, pelo Politburo, pelos scholars, etc., ele foi lá e falou: olha, eu estou muito preocupado. Na verdade, o que ele disse subterraneamente é o que os chineses já sabiam. Em linguagem diplomática, o Kissinger disse: olha, esse bando de psicóticos que está lá agora, esses caras são suficientemente loucos para inventar uma guerra contra vocês. Eu estou muito preocupado e eu vim aqui pedir para vocês analisarem com calma. E os chineses basicamente responderam sem responder. Bom, os chineses nunca tomam decisões ríspidas. Tudo isso é analisado em detalhes e minúcias, pode durar anos, inclusive. E eles, claro, trataram o Kissinger com tapete vermelho absoluto, que o Xi Jinping fez questão, na intervenção oficial dele de boas-vindas, de dizer: que legal, você está aqui na mesma sala onde você encontrou o Chun Enlai, etc. Todas aquelas regras de polidez chinesas observadas ao microscópio, né? Mas eles sabiam que essa viagem não tinha nenhum substrato geopolítico embasando. Era uma iniciativa pessoal do Kissinger. E não foi por acaso que, na mesma semana,
saiu uma entrevista absolutamente bombástica do Edward Luttwak, que é, para vocês que não conhecem, o Luttwak, basicamente, ele é o principal assessor estratégico do Pentágono nos últimos 50 anos, ou mais, quase 60 anos. Eu conheço o Edward. Pra vocês terem uma ideia de como o personagem é maluco, a gente estava num congresso no Cazaquistão, na hora do almoço, e a gente estava conversando sobre vacas na Bolívia. Por quê? Porque o Edward tem um sítio na fronteira da Bolívia com o Brasil, onde ele cria vacas. E, na verdade, era tão engraçado que você vê um cara desse, que é um cara extremamente sofisticado, com acesso ao mais alto nível possível, tentando te contar uma história que não, ele tem apenas, ele adora criar gado, ele achou um lugar legal ali na Bolívia, na selva, perto da fronteira do Brasil, por que não? Ele comprou, não gastou muito dinheiro, tem 2.000 cabeças, etc. E tal. E é óbvio aqui que este aqui, filho da puta, você está no meio de uma zona de desestabilização perfeita, né? E você acha que ninguém vai saber, né, o que você está fazendo lá. Bom, esse é o Edward. Ele escreveu um livro, escreveu esse livro aqui. Eu li. Esse livro dele é um negócio absolutamente brutal. É um livro sobre a estratégia do Império Bizantino. Essa é a tradução italiana. E é brilhante o livro. O livro é do mais alto caralho. Ele usou as melhores fontes do Império Britânico e italianas, e, claro, recuperadas de Bizâncio, e o livro é um espetáculo. Ou seja, ele é um cara super bem preparado. Muito mais bem preparado, por exemplo, como o Brzezinski. O Brzezinski era um ideólogo. O Edward, não. O Edward é um estrategista. Então, esse cara é muito perigoso. E se ele dá uma entrevista basicamente dizendo que a guerra contra a Ucrânia não tem nada a ver, ele abre a entrevista dizendo: olha, o William Burns da CIA ligou para o Narishkin, que é o chefe da inteligência estrangeira em Moscou, Sergei Narishkin. Então, eles são mais ou menos equivalentes, o Burns e o Narishkin. E o Edward disse: olha, o Burns ligou para o Narishkin e falou: olha, é o seguinte, a gente não está mais interessado nessa merda de Ucrânia. A guerra, vamos acabar essa história. Vamos botar o Putin e o Biden fazer um acordo? Porque aí a gente pode passar ao que nos interessa. Palavras dele, eu estou traduzindo literalmente. Ao que nos interessa, ou seja, a guerra contra a China. E aí, do meio para o fim da entrevista, é uma bomba, porque ele destrói os chineses e diz que a guerra contra a China é inevitável e a China vai perder. Ele fala isso textualmente. China will lose. E aí ele explica por quê. Porque os caras não têm experiência de guerra contemporânea, porque o armamento deles é um lixo, etc. Obviamente, tudo um furo absoluto. E ele interpretou o que o Xi falou e tem repetido nas últimas semanas, especialmente, de que precisamos estar preparados para uma guerra, como uma declaração de guerra. Os chineses não fazem declaração de guerra. O Xi foi falar com o comando da PLA e visitar as tropas e falar: olha, basicamente ele está dizendo isso, olha, vai vir barra pesada por aí, vocês têm que estar preparados. E a nação chinesa tem que estar preparada porque vão querer nos impor uma guerra. Que é o quê? É o que os ministérios da defesa deles dois, Rússia e China, conversam praticamente todo dia. Um pega o telefone e fala: olha, está acontecendo isso aqui no campo de batalha. Aquele novo míssil que você está testando, dá para vocês passarem a tecnologia para a gente? É assim, é nesse nível. É uma parceria estratégica, abrangente, como eles definem, em todos os níveis, e incluindo o militar também. Então vem um cara desse, com uma posição privilegiada como o do Edward, falando em público, abertamente, na semana que o Kissinger está visitando Pequim, que o que esses malucos em Washington querem mesmo é uma guerra contra a China, essa é a verdadeira mensagem. E os chineses entenderam, sem, claro, desprezar o tratamento de príncipe que eles deram ao Kissinger. Mas isso prova para vocês que a viagem do Kissinger foi, na verdade, irrelevante, tendo em vista o que está sendo tramado por esse complexo por trás do Biden, que a gente chama de psicóticos neocons straussianos. E isso, as faces mais visíveis, que é o que vocês veem todo dia,
é o Jake Sullivan, a Victoria Nuland e o Tony Blinken. Mas esses caras são os mensageiros. Quem está armando essa história toda é o Deep State. Então, os caras que estão dentro do complexo industrial militar, que sabem que a única solução plausível na cabeça deles, veja bem, para tentar, bloquear a ascensão irresistível da China, seria uma espécie de false flag em Taiwan, onde os americanos podiam avançar com tudo que eles têm e imobilizar a China pelo resto do milênio. Isso é o que está na cabeça deles, literalmente. A gente sabe que tudo isso é um absurdo, que é uma ficção completamente desproposital. Mas eles pensam assim. E por isso que é perigoso. E por isso que a gente vê um cara como o Kissinger, que é um praticante de Realpolitik, vai até Pequim de bengalinha aos 100 anos dizer para os chineses, olha, toma cuidado. O que esses caras querem é isso. Eu vim aqui para alertar vocês, eu gosto de vocês, é legal que vocês me respeitam, vocês vão me escutar, mas tomem cuidado. Pepe, uma coisa que eu acho que é muito importante você dizer, que aqui, obviamente, pela guerra informacional, no dia 4 de fevereiro de 2022, primeiro dia das Olimpíadas de Pequim, sim, 20 dias antes do começo das operações especiais da guerra na Ucrânia, teve um encontro que mudou a face das relações internacionais no século XXI, do nosso ponto de vista. E ele é muito mal repercutido por aqui, Pepe, e não sei se é uma questão só do Brasil e da América Latina, ou do chamado, enfim, colônias ocidentais. Das colônias. Como se ou não tivesse entendido o que aconteceu ali na parceria. Eu estou falando da parceria. Não entenderam. Você está correto, Pedro. Na verdade, eles não entenderam. Não entenderam. Ou se tem uma estratégia, né? Quer dizer, porque a parceria estratégica, eu estou falando da parceria estratégica russo-chinesa. Ou a amizade sem limites, como foi traduzido, ou parceria sem limites. Quer dizer, não tem precedentes na história das relações internacionais. Uma amizade sem limites. Algo, as placas, como diria o professor Beluso, as placas tectônicas do sistema interestatal se moveram ali. Se moveram. Sim. E o chanceler Celso Amorim publicou um texto à época, na Carta Capital, que foi a voz que entendeu isso aqui do nosso ponto de vista. Né? Claro, exceções ou outras, mas a regra geral. E aí tem uma coisa, Pepe, que há uma estratégia por parte do poder hegemônico estabelecido, que é o acordo foi feito no dia 4. No dia 5, esse acordo não prosperará. Esse acordo não prosperará. Sim. É todas as mensagens que eles dizem. Bom, há problemas entre Rússia e China, há problemas entre Rússia e China. E o que nós vimos um ano depois, no dia 23, foi aquela reunião absolutamente fundamental, em que aí a visita enfim, trocada. Né? É o Xi Jinping, que raramente sai da China, quando sai ele não fica mais que 2 dias, tem todos aqueles protocolos. Ele vai visitar o Putin, um ano depois da parceria, 20 dias depois do começo da guerra, ou das operações, e eles vão reafirmar aquilo na sala. Face a face e na fala. Pedro, na sala de anexações. Foi impressionante o dia que ele chegou. Só para concluir, Pepe. Sim, eu quero dar o quadro para vocês de o que aconteceu no dia. Isso, por favor. Eu só estou concluindo aqui, porque eu sei que lá atrás você ia chegar nisso, quando eu perguntei um pouco lá dos falcões e dos falcões republicanos e pombinhos democratas. E como o Paulo Eduardo Arantes nos ensina, é sempre importante abrir os parênteses, mas é importante fechar. Então, eu sei que tem gente que ficou lá atrás. Bom, mas a gente tem que fechar essa história. Então, para a gente fechar essa história, que é aquela coisa de longo do rei que você vinha fazendo, que desemboca nisso. Por gentileza. Sim, foi a parceria estratégica compreensiva foi selada no primeiro acordo face a face Xi-Putin. E foi restelada, especialmente, com mais importância ainda, quando a operação militar especial já estava andando. O dia onde isso aconteceu foi um negócio extraordinário. Foi entre uma segunda e uma terça em Moscou. Na segunda de manhã, eu já tinha tomado um choque absoluto, porque o Xi Jinping estava chegando de manhã em Moscou.
todos os africanos estavam, olha que legal, todos os africanos estavam em Moscou, por quê? Porque do lado da Duma, tem um predinho, do lado da Duma tem um predinho especial para, como é que chama? Reuniões especiais da Duma, geralmente com enviados estrangeiros. Estava tendo uma reunião parlamentar da Duma com parlamentares da África inteira, preparando o quê? A cúpula da semana passada. Olha o dia em que ele chega. Na capa do jornal, peraí, deixa eu ver se eu tenho aqui, que eu faço questão de mostrar para vocês, porque eu guardo ela comigo como uma das grandes, bom, eu não vou conseguir achar, uma das grandes capas de jornal dos últimos décadas, século, etc. Na capa da Rossiyskaya Gazeta, a capa estava dividida em dois. No lado esquerdo tinha uma foto gigantesca do Putin cumprimentando civis em Mariupol, na rua, de noite. Sem escorta. Tinha 2 ou 3 caras do serviço secreto super, super delicados e uma matéria explicando o que ele estava fazendo. Foi a primeira vez que ele foi visitar Mariupol em pessoa, todo mundo o recebeu na rua, ele fez perguntas para os locais, etc. e tal. E no lado direito da capa do jornal tinha um artigo especial, uma coluna especial, assinada Xi Jinping, presidente da República Popular da China, com o fotão dele, que era a mensagem dele para os russos, para a população russa, no dia da chegada dele em Moscou. Então, você acorda de manhã, você vê esse jornal, você vê um monte de africanos do lado e o Xi Jinping está chegando. Ou seja, você já passa o resto do dia, né? Como diria o Led Zeppelin, dazed and confused. Bom, aí estava programado um primeiro encontro entre o Putin e o Xi na tarde dessa segunda-feira, um encontro talvez de 1h30, 2, para eles acertarem os ponteiros e para as discussões de fundo que iam ser na terça de manhã, no dia seguinte de manhã, e no final da tarde eles fechavam e emitiam um comunicado. O que aconteceu? Xi Jinping chegou no Kremlin, eles conversaram 6h30 sem parar. A reunião acabou à noite. Tinha um congestionamento de carros do Secret Service transportando, claro, os russos, especialmente a delegação chinesa, que era enorme, todo mundo lá esperando. E é muito legal, porque é perto de onde eu moro. Então, eu acompanhei tudo isso lá, porque era do lado, literalmente. E os hotéis também, que são alguns dos hotéis que eu vou sempre. Inclusive, depois eu conversei com alguns dos Sherpas chineses, porque eu me aproximei para eles. Escuta, eu era do Asia Times em Hong Kong. Ele falou, e aí eles conversaram comigo depois sobre... Claro, não vazou absolutamente nada, mas eles estavam entusiasmadíssimos com a recepção que eles receberam no Kremlin e com a recepção que eles receberam de todos os russos que eles conversaram. Então, esse encontro de 6h30 na segunda tarde criou as condições para, na terça-feira, eles assinarem os acordos da parceria estratégica especial e, no começo da noite, acho que foi às 7h30 da noite, mais ou menos, acabou a visita e o Xi ia pegar o avião de volta. O Putin levou o Xi até a porta de saída dele no trecho, naquela seção do Kremlin ligada ao escritório da presidência. E, obviamente, um monte de gente em volta, incluindo repórteres da TV chinesa com o microfone aberto. Aí Xi Jinping, claro, aí ele posou como Mick Jagger, Bono e Rod Stewart together em um só, né? Quando ele falou aquela fala que você reproduziu no início, absolutamente magistral, o Putin falou: você tem toda a razão, camarada, faça uma boa viagem. Eles deram um abraço realmente afetuoso. O Xi entrou na limusine, o Putin dando um adeuzinho na calçada, um negócio que ele não faz com ninguém nunca. Ou seja, aí você tem a dimensão não só do acontecimento tectônico geopolítico, mas da empatia pessoal que eles têm. Eles se tratam como amigos. E eles conversam como amigos, mesmo quando eles têm divergências, por exemplo. Eles divergem em vários itens em relação à Eurásia.
investimento, moeda. O Xi fala, olha, os caras os meus businessmen, eles têm medo atroz de fazer business com a Rússia porque eles têm medo das sanções secundárias americanas, etc. E os russos entendem perfeitamente. Os russos falam, precisamos unir mais a Organização de Cooperação, a União Econômica Euroasiática com as rotas da seda, etc. Então eles conversam sobre tudo isso. E tem um lado de empatia pessoal que torna as soluções muito mais rápidas e muito mais abrangentes, justamente. Pedro, é absolutamente impossível você explicar isso para esse bando de excepcionalistas. É impossível, é impossível. Para eles é inadmissível, porque eles não têm uma relação nesse nível com ninguém. A relação que eles têm com os aliados do Ocidente coletivo, entre aspas, é entre vassalos. Eles são capazes de deindustrializar o principal aliado deles na Europa, destruir a economia deles e nem pensar sobre isso. Eles são capazes de bombardear o Nord Stream 1 e 2 e sem pensar sobre isso. Então, claro, como eles podem entender uma parceria estratégica entre competidores na Eurásia, como dizia o Brzezinski, que era o pesadelo supremo do Brzezinski e de todo mundo em torno daquele círculo de relações internacionais dele, e ainda por cima com esse elemento pessoal que é uma cola que une os caras pessoalmente também, e emocionalmente. Que é o Heartland, né, Pepe? Exato. O pesadelo Exato. Mackinder, Brzezinski e Sim, tudo isso. Sim. E eles não podem ter essa parceria nesse nível de uma amizade sem limites, porque eles são excepcionais, né, Pepe? Mas esse é exatamente o meu ponto, e é um ponto que os meus amigos americanos independentes, como o Ray McGovern, por exemplo, ou, por exemplo, o caso do Martyanov, que é excepcional. O Martyanov, ele mora na costa oeste dos Estados Unidos talvez há 30 anos. Ele é tecnicamente um azerbaijani, ele nasceu em Baku, na época da União Soviética. E ele foi para os Estados Unidos, se não me engano, ele foi nos anos 90. E o Martyanov escreve em inglês. Ele pensa em inglês, ele escreve em inglês. E ele é o melhor analista militar do que está acontecendo no Donbass em inglês do mundo inteiro. Não tem ninguém que chega perto dele. E o legal é que o Martyanov entende a cabeça desses excepcionalistas. Ele trabalhou no complexo industrial militar. Então ele sabe como funciona por dentro. Então ele pode falar, olha, o que esses caras ficam falando dessa arma aqui, isso é uma besteira, eles testaram, é uma bosta. Ele tem conhecimento de causa direto. E ele é um cara que, por exemplo, nos livros deles tem equações matemáticas. Ou seja, ele fala sério e ele fala para profissionais militares. E por isso que ele é respeitado por profissionais militares. Como, por exemplo, o coronel Douglas MacGregor, que era assessor do Trump e que hoje é um dos melhores analistas americanos independentes da guerra na Ucrânia. Esses caras são capazes de entender o excepcionalismo por dentro e ter uma percepção de um estrangeiro por fora também. Eles conseguem, porque eles saíram da bolha e finalmente conseguiram ter uma visão de fora. Por exemplo, eu tenho alguns amigos que trabalhavam em operações de contra-inteligência para o Pentágono. E um belo dia um cara desse vira um vazador. Ele fala, isso aqui é um completo absurdo, não tem inteligência nenhuma. Os caras achavam que inteligência nas áreas tribais do Paquistão era triangular telefonemas de telefones satélites. Isso é inteligência. Eles não, os americanos, basicamente, eles não têm inteligência no terreno, em lugar nenhum, basicamente. Eles têm comprador elites que trabalham para eles e eles têm mercenários que trabalham para eles. É diferente. Por que houve a debacle no Afeganistão? Porque os caras não tinham inteligência do que os talibãs estavam fazendo. Nada. Absolutamente nada. E não era em Cabul. Quando os talibãs chegaram em Cabul, eles tinham 30 mil células dormentes dentro de Cabul. Eles já estavam em Cabul, só esperando a chegada dos caras que estavam liberando territórios na estrada vindo do sul, né? Kandahar, Ghazni até Cabul. Na hora que eles chegaram na beira nos limites de Cabul, as células se levantaram e são esses caras que foram até o palácio
e é o seguinte, nós vamos tomar essa porra aqui. E tomaram, em meia hora, literalmente. E os caras fugiram de helicóptero, carregando mala de dinheiro. Todos você não vai ver isso em série da Netflix, evidentemente. Mas a vida real é assim. É ausência absoluta de, como é que chama, equivalentes do Bourne, da série Bourne. Eles não têm. Eles não tinham na América Latina, eles não têm no Afeganistão, eles não têm na Síria, muito pelo contrário. Eles não tinham no Iraque, isso é algo que eu vi pessoalmente, conversando com os caras no Triângulo da Morte, e eles acham que os mercenários, as elites compradoras vão fazer o trabalho, que é o que está acontecendo hoje na Ucrânia. Os americanos têm tropas na Ucrânia? Não, eles têm advisors da OTAN, é diferente. Então chegam aqueles generais com 50 medalhas de papel, eles entram num bunker em Lviv, provavelmente, ou fora de Lviv, e alguns em Kiev, dão ordens para todo mundo, e os pobres coitados ucranianos é que vão ser assassinados no moinho de carne da artilharia russa. Eles não vão se comprometer. Ou seja, enquanto a guerra continuar sendo até o último eslavo ucraniano, perfeito para eles. Eles não vão se meter. A mesma coisa no Afeganistão. Eles tinham mínimas tropas que ficavam basicamente eram fortalezas gigantes. Algumas delas eles chamavam de lily pads. Lily pads são as mini fortalezas americanas, que é uma área pequena e que não custa mais de 10 milhões de dólares, com um equipamento mínimo para segurar uma área, digamos. Até as fortalezas tipo Bagram, que era um monstro gigantesco, era uma fortaleza que caiu. Vocês lembram como caiu o Bagram, né? Caiu praticamente sem nenhum tiro. Os talibãs foram lá e tomaram Bagram. Os americanos já tinham ido embora, em desespero, com medo. Né? É isso. Ou seja, criar uma cumplicidade com o outro ou com o vassalo para você tentar mostrar para o outro, para o vassalo, que o seu sistema e que o seu arrangement é muito melhor e que vai funcionar em benefício do vassalo, nem passa pela cabeça deles. É aterrorizador, na verdade. É aterrorizador, Pepe. E a gente já está caminhando para o final, Pepe, eu não posso deixar de perguntar isso, né? O Maquiavel, no Príncipe, né, o clássico da ciência política, tem uma versão do Príncipe, Pepe, que eu gosto muito, que é a comentada pelo Napoleão. Ai, que maravilha! Ela é uma maravilha. A professora Angelita, que indicou isso, e que é sócia aqui do Mundo ao Moinho. Essa versão, né, às vezes os comentários do Napoleão são mais interessantes. São mais interessantes do que... Eu fico imaginando aqui hoje, né, no Twitter, né, ele fica fazendo uns tweets ali, né? Falta só colocar emojis, assim, sabe? E tem um dos comentários que o Napoleão faz, muito irônico, né? Comentários tônicos e irônicos. E o Maquiavel diz algo do tipo, né? O adversário, o príncipe do adversário, o adversário do príncipe, ou o príncipe enquanto adversário, ele tem que ser mais do que respeitável. Ele tem que ser temido no campo de batalha. Temido no campo de batalha. E aí eu fico imaginando... Era a lógica do Gengis Khan. Exatamente. Eu fico imaginando quando o Xi e o Putin se reúnem, o Lavrov e o Wang Li, e eles olham para figuras como o Blinken e o Biden. E aí, você já respondeu sua pergunta. Não, e o Napoleão diz o seguinte, e isso que o Maquiavel falou, ele comenta mais ou menos assim, né? É muito verdade, assim, é muito real. Porque em certa batalha, nós fomos lutar, só de olhar para o adversário, a gente já se encheu de coragem. Claro. Eu acho que eles não manifestam isso entre eles, né? Não que o Putin diga isso para o Xi, mas inconscientemente. Inconscientemente. Mas eu acho que isso acontece. E aí. Diga. Desculpa, não, vai lá. Não, diga, por favor, diga. Não, e a pergunta é, né, para passar a bola para você, né? Ao mesmo tempo, né, essa gente que aí está, eles têm um império muito poderoso. Muito poderoso, militarmente, investimentos militares, 800 bases militares espalhadas em mais de 130 países, com acordos militares, com 130 países no sistema mundo. Eles têm o dólar ainda, cada vez menos, mas ainda é a moeda padrão, ainda é a moeda hegemônica, está sendo corroída, mais acelerado do que eles imaginavam. E eles têm o soft power.
que você conhece como ninguém, porque você conhece, enfim, você faz um caminho cultural privilegiado. Para dar exemplos aqui, né? E à medida que eles vão caindo cada vez mais desesperados. Então, o Wallerstein diz o seguinte, né? Que você conhece muito bem também. O Império Americano, nesse declínio acelerado, é como um tigre encurralado. Sim, sim. O tigre tem muita força. Ele é muito perigoso. Mas quando ele está encurralado e se sente ameaçado, ele pode atacar qualquer um a qualquer momento. Uhum. Então, ele se torna mais perigoso encurralado porque ele é mais imprevisível. Sim, sim. E diante dessa derrota na Ucrânia, diante do êxito das novas rotas da seda, diante da expansão econômica e comercial da China, que já tem mais de 145 parcerias comerciais prioritárias no mundo. Se somar primeiro e segundo, é a maior parceira econômica do mundo todo. No mundo todo, sim, sim. Exatamente. Diante da reconfiguração do poder global, com o próprio BRICS, Organização para a Cooperação de Xangai, parcerias econômicas asiáticas, que você cita muito bem, e toda essa reconfiguração, eles vão ficando mais desesperados, Pepe. E mais desesperados, não com grandes mentes, né? Quer dizer, mas com esse corpo que está aí, como o Blinken, né? Que, como diz o Fiore, parece um sacerdote. O Fiore está sendo muito generoso. Muito generoso. Então, por fim, para não alongar aqui, interessa ouvir você, qual é o perigo que nós estamos, Pepe, diante do declínio, do pouso forçado da águia, para usar mais uma expressão wallersteiniana, o pouso forçado da águia, o declínio acelerado, e junto com isso, essa é a pergunta, Pepe, embebidos num excepcionalistão. Sim. Porque uma coisa, bom, a Inglaterra caiu, mas eles não se consideravam uma nação, a cidade acima da colina. Não. Napoleão, enfim, no Império Napoleônico, ou mesmo quando a gente vai para a Holanda, né, no seu período mais ou menos hegemônico, como queiram, bom, eles foram lidando com o declínio. Parece que os Estados Unidos não sabem lidar. Os holandeses eram um bando de piratas. Eu tenho ascendência holandesa também. Era um bando de piratas, no fundo. E eles estavam lá para aproveitar enquanto dava. Você sabe que os holandeses são muito pragmáticos, né? Sempre foram muito pragmáticos. Eles sabiam que eles não iam ter um império eterno. Enquanto durasse, ok, vamos pilhar o que der. E foi quando não durou muito, né? Foi um império que durou muito pouco. Então, na Indonésia, certo. Na Indonésia durou bem mais. E o mais legal é como os indonésios conquistaram a sua liberdade, eles não têm nenhum rancor em relação aos holandeses. Isso eu achei extraordinário. Quando eu fui morar na Ásia, eu comecei a conhecer a Indonésia melhor, foi a coisa que mais me impressionou. É a mesma coisa dos vietnamitas com os americanos. Os vietnamitas, eles ganharam uma guerra com o Império, então eles não têm rancor. O caso por exemplo, de dois países que foram praticamente destruídos pelos americanos, como Laos e o Camboja, é muito mais triste, porque são dois países budistas com uma população que tem uma graça natural e uma essência, um negócio extraordinário. Eles ainda estão tristes, no fundo. É muito, te toca muito, muito mais. Eles não têm rancor, mas eles sabem perfeitamente que o Império destruiu o país deles e o processo de desenvolvimento deles, eles agora estão se desenvolvendo de novo aos poucos, com muita ajuda dos chineses. Mas não é rancor, é uma tristeza profunda, abissal. E fala, pô, o que a gente fez para esses caras, para eles virem aqui destruírem tudo? Né? No caso dos indonésios, não. Como eles conquistaram a sua liberdade com os holandeses, não tem rancor. E no caso dos vietnamitas é ainda mais extraordinário, porque eles venceram o Império lá, na bucha. Então, olha, é outra história, né? Mas, olha, é legal você lembrar o Wallerstein. Né? Ele foi uma influência enorme no meu primeiro livro que eu publiquei nos Estados Unidos em 2007, Globalistan. As principais influências teóricas para esse livro foram o Wallerstein, o Arrighi e o André Gunder Frank, essencialmente. E um pouco o Zygmunt Bauman, em outra vertente, porque eu adaptei um conceito do Bauman de vida líquida para guerra líquida. E o conceito de guerra líquida eu usei no título do livro.
O livro, basicamente, é um travel book geopolítico em várias áreas barra pesada, especialmente durante as guerras dos neocons. Não? Então, tem muito Afeganistão e Iraque, evidentemente. Ainda não chega na Síria e Líbia, porque o livro foi publicado em 2007. E muito Irã também, porque era a época onde a gente achava que de um dia para o outro, literalmente, podia ter um bombardeio do Irã. Né? Mas a configuração teórica do excepcionalismo e da demência excepcionalista muito veio justamente do Wallerstein, do Arrighi também, e do meu favorito pessoal, que é o André Gunder Frank, porque quem melhor analisou sinteticamente a ascensão do Oriente e da Ásia foi o Gunder Frank, especialmente naquele livro Reorient dele, que, se não me engano, é de 1999. Ou seja, antes da virada do milênio, ele já sabia o que ia acontecer depois. Eu acho que ele jamais poderia imaginar que ia ser nessa velocidade que a gente está vivendo agora. Né? Mas você tinha uma pergunta, né? Desculpe, embutida em tudo isso? Pepe, eu adoro suas digressões, né? Foi uma digressão, desculpe. São machadianas, não, digressões machadianas. Mas, enfim, a pergunta é: como é que esse tigre encurralado, essa águia pousando, sim, claro, embebidas do excepcionalismo, e com essa burocracia, esses policy makers, né, e esse excepcionalistão, eles vão lidar com a queda. Quer dizer, mais uma coisa são os ingleses caindo, que não tinha essa coisa da cidade acima da colina, a nação ungida por Deus. Então, enfim, eles estão vendo que o mundo está mudando, né? Por mais que eles relutem, né? É um outro mundo, com toda essa arquitetura que você desenhou muito bem, mas na cabeça deles, e eles acreditam nisso. Eles acreditam que são excepcionais. Não é apenas uma peça de eles acreditam Eles acreditam nisso. Então, é como se eles estivessem caindo, né? E a possibilidade é que, quando eles caírem, eles puxarem a mesa junto. Exatamente. For derrubar tudo. Né? Uma coisa meio sansônica, assim. Meio Sansão. É a opção número 1, Pedro. A opção número 1 é a opção Sansão. Essa é a opção dos neocons. Claro, eles têm instinto de preservação e eles sabem que, se eles adotam a opção Sansão, eles vão ser fragmentados e fulminados também. Mas se nós não podemos ser o número 1, ninguém vai ser. Então destruímos o planeta, porque a gente não pode ser o número 1. Os caras têm uma estreiteza de espírito suficiente para pensar nesses termos. Ninguém nunca perdeu dinheiro apostando como é que chama? No shallow, como se diz? Raso. Como são intelectualmente rasos esses caras. Eles são. Essas pequenas exceções, tipo Robert Kagan, por exemplo, que pelo menos estudou um pouco de história da Europa, etc., são raras. Os caras são ao nível do Paul Wolfowitz ou do Rumsfeld. Sabe? Eles são nus, crus, extremamente tóxicos e extremamente previsíveis. E monocórdios também. E não tem a menor noção de como se estrutura um sistema de relações internacionais. Não tem a menor ideia, e para eles não interessa. O que interessa é o excepcionalismo puro e duro, nu e cru. Né? A segunda opção é ainda mais perigosa a médio e longo prazo, que é o Great Reset. O que é o Great Reset, essencialmente? É um grupo do establishment atlanticista, onde entra, aí é um balaio de gatos bem mais complicado. Não entram neocons, mas entram grandes famílias históricas, incluindo aquela famosa que começa com R, que sempre controlaram tudo que aconteceu desde o século XVIII, na verdade, e que não querem perder a mão. Por exemplo, uma das razões principais da guerra contra a Rússia, vindo dos americanos, dos neocons e da OTAN, mas quando você remonta lá atrás, quem deu o imprimatur e a luz verde definitiva foram esses caras, foram essas famílias, foram esses controladores
financeiro-econômico geopolíticos, incluindo o pessoal da finança hardcore de hedge funds e bancos de investimento, incluindo, para dar um exemplo prático, as famílias invisíveis que controlam a Vanguard. A BlackRock não é digamos, o polvo mais perigoso que está sambarcando o planeta inteiro. É a Vanguard, porque não se esqueça que os acionistas da BlackRock a gente pode identificar. E a gente sabe exatamente onde a grana da BlackRock está envolvida, né, nos conselhos de administração das grandes empresas atlanticistas. A Vanguard é muito mais complicada. Ninguém sabe quem são os acionistas principais da Vanguard. É secreto, é selado. Ou seja, a gente pode conjecturar que são justamente essas grandes famílias atlanticistas, estabelecidas na costa leste, vários deles com interesses de networking, bancário, financeiro, institucional, corporativo, etc., mas a gente não tem nomes. Esses caras são os mais perigosos. E a Vanguard controla muito mais ativos do que a BlackRock. A BlackRock, na última contagem, estava em 10 trilhões. A Vanguard é muito mais. Ou seja, o que a Vanguard controla é equivalente do PIB de a maioria do sul global, junto. Para vocês terem uma ideia. Esses são os mais perigosos. E esses são os caras que legitimam uma operação como o Great Reset, onde tem uma figura principal que encarna o líder, entre aspas, que é um fantoche, mais uma vez. O Klaus Schwab, o oráculo de Ravensburg, por sinal, é uma invenção do Nelson Rockefeller. Ou seja, e quem conceptualizou essa história que veio desembocar no Great Reset, indo lá para trás, para Clube de Roma, Trilateral, etc., é o Maurice Strong, um canadense que já morreu, que é um cara mais importante ainda do que o Rockefeller, porque o Rockefeller não tinha um poder de concisão e de organização e de conceptualização. O Maurice Strong tinha. Então, o que veio, o desenvolvimento do Fórum Econômico Mundial, o que a gente chama de gangue de Davos, e o fato de que Davos terminou virando o clube internacional por excelência, corporativo e de grandes famílias e de grandes interesses, tudo isso vem sendo articulado desde o final dos 60 e dos anos 70, especialmente. E está desembocando agora no Great Reset, onde o primeiro estágio do Great Reset foi a gestão da pandemia, que, como todos nós sabemos, foi uma gestão centralizada. O Ocidente coletivo inteiro centralizado geriu a pandemia com um vetor só. E isso atacou o mundo inteiro, inclusive quem não fazia parte. Exemplo, eu estava morando na Tailândia durante a pandemia. O governo militar tailandês seguiu todas as diretrizes vindas de Genebra e do pessoal do Great Reset. E é um país no sudeste da Ásia, com outra visão de mundo, com outro ethos, com outra psique. Não interessa. O mundo inteiro teve que seguir a mesma cartilha. A segunda etapa está sendo a guerra da Ucrânia, ou seja, temos que desmembrar, desmobilizar a Rússia de qualquer maneira. Vamos usar os ucranianos, vamos jogar todo o armamento da OTAN em cima e vamos destruir a economia russa. E não preciso explicar para vocês o que está acontecendo agora com a economia russa, né? Todo mundo sabe. E não preciso explicar para vocês o que está acontecendo com todo esse armamento, essas Wunderwaffe da OTAN no Donbass. Ou seja, isso está à vista de todo mundo. Ou seja, não está funcionando. Qual é o plano C? Guerra contra a China, que a gente sabe perfeitamente que não vai funcionar, seja qual for o false flag que esses caras armarem. Mas isso demonstra para vocês que a margem de manobra desse Great Reset, dessa reorganização de vamos investir em despopulação, vamos investir em vacinas que, na verdade, são tóxicos absolutos não testados, vamos expandir isso para o mundo inteiro, vamos pensar em novas pandemias. Eles já estão testando novas pandemias em laboratórios ligados ao Johns Hopkins em Baltimore.
Já tem testes das próximas pandemias. Bill Gates já falou, temos que nos preparar para a próxima pandemia. Ou seja, vai vir. Ou seja, essa vertente vai continuar. E, ao mesmo tempo, tem a vertente da guerra, desmembrada em diversas guerras híbridas, mas uma guerra basicamente a principal dirigida contra a Rússia e contra a China. E no meio do caminho, por que não, isso da vertente americana, não da vertente atlanticista europeia. Vamos também destruir a Europa no meio, porque não serve para nada, na verdade. É um bando de vassalos, vamos dominar aquilo lá tudo, vamos desindustrializados, eles vão transferir as indústrias deles para nós, entre aspas, Estados Unidos. Eles podem transferir uns 2 ou 3 para a China, mas não vai fazer diferença. E, enquanto isso, a gente domina totalmente esse espectro, ou seja, o Ocidente coletivo segura. Já que a gente não tem mais entrada na Eurásia, já que a África a gente está começando a perder também, que é o que eles estão vendo agora, já que a América Latina é muito desigual, tem onda pink, depois tem onda meio pink, depois pode ter uma onda vermelha, e a gente nunca sabe em que pé a gente está com a América Latina. O que sobra? Sobra uma área de vassalagem garantida, que é a União Europeia, que foi montada segundo um design americano. Quando você conversa com esses caras em Bruxelas e você fala do Schuman, por exemplo, o pai da União Europeia, de todos eles acreditam piamente que isso foi uma invenção europeia. Não passa pela cabeça deles que tudo isso foi desenhado em Washington. Bom, essa é uma outra história também. Ou seja, como controlar a ascensão da Eurásia como um todo? E, basicamente, liderada por essa parceria estratégica compreensível a Rússia e a China. Eles não têm um plano contra isso. Eles têm diversas guerras híbridas que eles estão lançando em diversos focos. Pode ser uma guerra híbrida que vai começar na África amanhã. Eles podem usar a desculpa do golpe, entre aspas, no Niger, para começar uma guerra no coração da África. Não vão porque eles não têm nem tropas da OTAN suficientes, nem armamento suficiente para começar uma guerra. Mas eles poderiam, se eles quisessem, se eles tivessem uma posição melhor. E se não tivessem gasto todas as armas na Ucrânia. Eles podem desestabilizar a América Latina paulatinamente, ou periodicamente, ou, pelo menos, impedir que países chaves como a Argentina consigam finalmente florescer, que é o que está acontecendo agora, de novo, né? Usando as elites compradoras argentinas, que estão entre as piores do mundo. O problema é que a margem de manobra deles, eles perderam uma região chave, eles perderam o Golfo Pérsico, no fundo. E isso eu tenho ouvido de quem está muito próximo às monarquias do Golfo Pérsico. Isso, por enquanto, é discutido lá atrás, que podem vir modificações substanciais no tabuleiro nos próximos meses e anos, vindo desses 3 atores principais: Arábia Saudita, Emirados Árabes e Catar, que tem um poder de fogo e um soft power absolutamente brutal. E um fundo soberano já passou de $1 trilhão. Então, a gente tem que ficar de olho nesses caras agora, porque eles estão começando a se realinhar com a Eurásia, não com o Ocidente. E na Eurásia como um todo, você vê essas organizações todas se interligando cada vez mais, e especialmente digamos, a revitalização das novas rotas da seda, que isso a gente vai ver no Fórum das Rotas da Seda em outubro em Pequim, onde eles vão basicamente relançar a Rota da Seda 10 anos depois, com um monte de novos projetos, de tudo, digitalização, não só projetos de infraestrutura física, mas em ciências humanas, em educação, conectividade em geral, etc. Então, na Eurásia, os Estados Unidos estão praticamente sendo expulsos. No oeste da Ásia, eles estão sendo expulsos. Na África, eles estão sendo expulsos. Na América Latina, é muito imprevisível do ponto de vista imperial. O que sobrou? É o jardim daquele imbecil espanhol Borrell, né? Infelizmente. É um imbecil espanhol. Bom, eu tenho ascendência espanhola também, tem que reconhecer, né? O jardim não é um jardim. Se você vai andar aqui alguns quilômetros de onde eu estou em Paris, é a selva. E a selva está aqui dentro. É a selva que agora está dentro do centro de Nova York, de Los Angeles e São Francisco. Você vai hoje
no centro de Nova York, você passa perto do Hotel Roosevelt, você vê os homeless que tomaram conta da rua em Nova York. Você vai em downtown LA hoje, os homeless tomaram conta de downtown LA inteiro. Você vai no centro de São Francisco, perto da sede do Twitter ainda, que eles já estão pensando em mudar, os homeless, os junkies e os caras, os banquetes dos mendigos inteiros tomaram conta do centro de São Francisco. Ou seja, a selva já está aqui. A selva está na Inglaterra inteira. A selva, ontem me mandaram um vídeo impressionante. A Oxford Street, em Londres, tomada por homeless, praticamente inteira. Ou seja, a selva está dentro daqui. E a selva, no caso da França, nas grandes cidades, nas favelonas suburbanas francesas, em Paris, em Marseille, em Lyon, etc., os caras estão a um ponto de que, na próxima provocação que houver do governo, eles vão cair matando, mesmo, literalmente, com armas. Pode ter uma guerra civil com armas numa grande cidade europeia como Paris. Não é excluso. Então, a margem de manobra do Império, inclusive em termos do Great Reset, vocês vão ser autorizados a não ter nada e vocês vão ser muito felizes. E nós vamos fazer uma transição energética, onde a gente vai controlar as formas de energia e as migalhas vão para vocês. Essa é a lógica interna do Great Reset. Não sobra, porque não está dando certo, não só não está dando certo, como está tendo uma reação em cadeia de revolta. E essa revolta do sul global, do jeito que ela está sendo operada hoje na África, ninguém esperava que isso ia acontecer agora, especialmente agora e em cadeia. Os russos já estavam esperando, para você ter uma ideia. Uma das coisas que foram discutidas naquela reunião parlamentar em Moscou, em abril, no dia que chegou o Xi Jinping em Moscou, uma das discussões paralelas e quase subterrânea era o interesse russo em não patrocinar, mas facilitar a formação de uma cadeia independente de nações africanas soberanas do Senegal à Eritreia, através do Sahel, ao sul do Maghreb, considerando que no Maghreb a Argélia já é um aliado do sul global importante, tanto da China quanto da Rússia. O Marrocos está começando a se posicionar, eles estão começando a ver que o futuro deles não é com o Ocidente, com a Europa ou com o Ocidente. Uma ressurreição da Líbia, especialmente. E no caso do Egito, que está ali na ponta direita, lá em cima, do lado do oeste da Ásia, o Egito tem relações excelentes com a Rússia, cada vez mais. O Sisi era um dos convidados principais da cúpula Rússia-África. Então, a margem de manobra do Império, quando eles olham tudo isso, não sobrou praticamente nada para eles, a não ser essa vassalização em massa da Europa, que justifica, entre aspas, para esses dementes, bombardear o Nord Stream 1 e 2, que foi o ato de terrorismo interestatal e anti-OTAN mais extraordinário desde o início da história da OTAN. Você imagina que os soviéticos jamais fizeram algo remotamente parecido contra o Ocidente. O Império faz contra o seu aliado principal na Europa e ainda por cima desmente. Nós não temos nada a ver com isso. Precisou vir o Seymour Hersh mais uma vez, ligar para os amigos dele na CIA e no Pentágono e falar: o que rolou? Os caras falaram: fomos nós mesmos, destruímos tudo. Te contar uma história inteira. Ô Pepe, que aula, né? Que aula. Nós estouramos todos os tempos aqui, né? O primeiro e o segundo tempo, nós estamos na prorrogação global. Na prorrogação, né? Na prorrogação sistêmica global. Eu teria uma pergunta para fazer para você, mas eu vou ter que suprimir ela, que nos interessa muito. Nós vamos marcar uma volta, né? Sim. Deus sabe quando os deuses das relações internacionais vão permitir essa volta, né? As deusas das relações internacionais, mas vai rolar. E a pergunta, eu ia perguntar para você, e na verdade eu vou só deixar registrado aqui, é sobre soft power, né? Uma discussão que a gente sempre faz aqui. Tem um jovem diplomata muito talentoso, Pepe, o diplomata João Carvalho, ele é amigo do Mundo ao Moinho, e meio que a gente discute sempre soft power, e
a gente conversando, né? Não, o Pepe tem que falar um pouco de soft power e tal, vai ser fundamental, né? O próprio Nassif fala de brasilidade como ninguém, né? Toda a bagagem cultural, enfim. É uma questão que vai ficar, porque eu sei que ela vai exigir uma resposta sua, que se a gente falar em minutos, telegraficamente, vai ser um sacrilégio, né? Então, eu vou encaminhar para o final, quer dizer, você fica à vontade. Mas a minha última pergunta, basicamente, é o seguinte: você esteve no Brasil recentemente, né? E o que os bonzares brasileiros te dizem? Você ficou pouco tempo, obviamente, mas muito você é o pouco, tipo de 2 semanas, né? Exatamente. Mas você é o tipo de correspondente internacional com a sua experiência, né? Que você é muito mais, você é um analista e tudo isso, mas a sua experiência de correspondente, com pouco você faz muito, né, Pepe? Essa que é a verdade. Se der pouco a farinha para você, o bolo sai grande. Ou pode não então, dar nada também. mas o que enfim, essa breve passagem sua aqui, o que é a atmosfera, né? O que esses ares brasileiros disseram para você? Como é que você está vendo o Brasil aí, né? Para a gente encerrar, e especialmente esse Lula 3, né? O papel do presidente Lula. O Antônio Pitanga tem um documentário fabuloso, o primeiro ator negro da história do cinema, antes de Hollywood. E ele diz o seguinte, né? Bom, esposo da grande Benedita da Silva, né? Pai da Camila Pitanga e tal. Ele diz o seguinte: o brasileiro precisa ser um capoeirista mental. Essa imagem é muito interessante. Ótima definição. Definição fabulosa. Né? E o presidente Lula me parece exatamente isso, né? Quando ele vai em Paris e faz aquele discurso avassalador, talvez o discurso mais importante desse ano, porque como ele pega os elementos e joga isso como um líder do Sul Global, e logo em seguida a Ursula von der Leyen diz o seguinte, quer dizer, a porta-voz do Império, né, da União Europeia e no fundo de Washington, diz o seguinte, ao lado dele, estamos felizes que o Brasil voltou. Quer dizer, a maneira como ele agride e consegue fazer isso sem ser um pária, claro. é uma maneira, quer dizer, é uma maneira muito interessante, mas eu queria te ouvir. Mas ele é um mestre, mestre. Nesse capoeirismo mental, ele é um mestre. Isso o qualifica como se hoje houvesse a eleição de um líder do Sul Global, um personagem político encarnando a ascensão do Sul Global, seria o presidente Lula. Eu não vejo outros ao seu nível. Por exemplo, o Widodo na Indonésia, não. Os africanos é diferente. Os africanos eles estão num processo ainda mais... o processo de descolonização deles está começando realmente agora, e são em algumas latitudes específicas da África. Na América Latina, não tem ninguém. O Obrador não chega aos pés do Lula. No oeste da Ásia é diferente. Por exemplo, poderia ser o Sheikh Nasrallah, Hezbollah, considerando o passivo do Hezbollah e o que eles conseguiram até hoje. Mas tem um elemento lost in translation, de perda na tradução, mas na perda cultural também. Porque para muitas partes do planeta, entender a psicologia de um líder xiita é muito complicado. Ao mesmo tempo, compreender a psicologia de um líder brasileiro, que é uma mistura de raças e de culturas, num país que é próximo da África, mas que também é próximo da Europa em vários sentidos, é muito mais simples. E com uma enorme imigração asiática, uma enorme imigração libanesa, etc., é muito mais simples, é mais abrangente, ou seja, a capacidade de sedução do Lula é muito mais abrangente globalmente do que alguns desses líderes que eu citei. Dependendo se você coloca a Rússia e China como Sul Global. Eles se dizem líderes do Sul Global. Os chineses se autoqualificam como Sul Global. Eles não se qualificam como países desenvolvidos ou como partes do Norte Global. E os russos estão totalmente alinhados com o Sul Global também. Então, os 3 grandes líderes seriam quem? Putin, Xi e Lula, para resumir a história, né? E no caso do Sul Global Hemisfério Sul, evidentemente é o Lula.
Agora, é complicado para mim falar como... Eu vou falar não como um brasileiro, eu vou falar como um observador estrangeiro, que na verdade é o que eu sou hoje. Eu sou brasileiro, mas eu vejo o Brasil como um observador estrangeiro. Eu não moro no Brasil há séculos e eu desconheço a realidade local como vocês que a vivem todos os dias. É outra história. Então eu olho o Brasil como eu olho a Indonésia, por exemplo, ou a Tailândia, onde eu morei muito tempo. Acho que eu conheço até coisas da Tailândia mais intimamente por ter morado lá muito tempo, justamente. Eu notei, com todo mundo com quem eu falei com muita gente, mas talvez com muita gente de um espectro mais ou menos definido. Brasileiros patriotas, progressistas e bem educados, né? Muito importante. E, claro, a confiança extrema no Lula, mas não necessariamente na máquina por trás do Lula e não necessariamente no aparato político em torno do Lula. Isso incluindo quem está no governo Lula. Aí eu prefiro nem me adentrar, especialmente em termos de relações internacionais. Complicado. Tem certas coisas, por exemplo, que Lula não precisava falar. Não é necessário você abrir a boca e falar sobre assuntos internacionais extremamente espinhosos só porque você é um chefe de Estado. Não. Não é uma boa ideia. É um péssimo PR contra você. O seu silêncio é muito mais importante e você, quando fala, você faz aquele discurso que ele fez em Paris. Aí você arrasa não só no ciclo de notícias, como pelos próximos meses. E basta. Não precisa mais. Por exemplo, essa semana o presidente Lula falar que nem Putin nem Zelensky querem a paz, isso é absolutamente desesperador, porque denota, direta ou indiretamente, que ele não está a par totalmente do dossiê completo do que está acontecendo na Ucrânia. E isso é muito sério vindo de um líder do Sul global. Por exemplo, o Modi, que entende muito pouco do que está acontecendo na Ucrânia, ele não fala nada. Bom, África do Sul, nem falar. E o Modi é, veja bem, um dos presidentes dos BRICS, importantíssimo. Tem excelentes relações com o Ocidente, não quer perder. E a Índia tem, como é que chama? Veleidades de se transformar numa líder do Sul global, muito mais abrangente do que o Brasil, embora a Índia não tenha o poder de fogo e o poder de soft power e de sedução que o Brasil tem, especialmente com Lula como presidente, a Índia quer se tornar uma líder do Sul global, sem resolver os problemas internos abissais que eles têm, em termos de desigualdade social, em termos do sistema de castas e em termos de demonização de muçulmanos. Ou seja, para ser muito nu e cru, por que a Índia não quer que a Arábia Saudita e a Indonésia entrem nos BRICS? Não preciso nem responder, né? São países muçulmanos. Então, isso é complicado. Mas o Modi, por exemplo, não abre a boca para dar uma opinião direta sobre o que está acontecendo na Ucrânia. Ele sabe exatamente o que é, especialmente pelo ministro das Relações Exteriores dele, que é um cara brilhante, o Jai Shankar. O Jai Shankar é muito próximo do Lavrov, e o Jai Shankar conversa muito bem com o Wang Yi. Isso é super importante, porque a nível de Ministério das Relações Exteriores, os três estão num altíssimo nível. O Jai Shankar está num altíssimo nível. Ele talvez seja o melhor diplomata indiano dos últimos 20 anos ou quase 30 anos. Mas o Modi não vai dar... Primeiro porque ele tem que manter uma relação muito boa com a Rússia, que é cada vez mais próxima, não só dentro da SCO, dentro dos BRICS, e no fato de que o grande fornecedor de petróleo da Índia hoje é a Rússia. A preços extraordinários, os indianos estão não só nadando literalmente em petróleo russo, como eles estão revendendo o excesso para os europeus e ganhando grana em cima disso. Ou seja, então ele tem que ser muito cuidadoso ao emitir os seus juízos. O Lula, como está numa posição de totalmente espremido entre ser o líder do Sul global de facto e a listinha de Jake Sullivan de, olha,
Vocês têm que cumprir tudo que vocês prometeram, ou senão a gente vai jogar uma guerra híbrida em cima de vocês de novo. É muito difícil. Mesmo com todo o capoeirismo mental que ele é capaz a hora que ele quiser, mas em termos de você cultivar o seu jardim geopolítico, não o jardim daquele babaca do Borrell, um verdadeiro jardim geopolítico, onde todo mundo está lá no seu jardim e dividindo o jardim com você, elogiando a qualidade das flores, que é o resto do sul global, você não pode falar desse jeito. Você tem que se conter. Então, talvez essa seria uma espécie da minha recomendação como um observador estrangeiro ao presidente Lula. Mas de tudo que eu vi nas 4 cidades onde eu estive por pouco tempo, respondendo a sua pergunta, São Paulo, Rio, Brasília e Porto Alegre, foi um reencontro. Por exemplo, eu não ia a Porto Alegre desde que eu era adolescente, para vocês terem uma ideia. O Rio de Janeiro, eu cresci no Rio de Janeiro. Eu morava em São Paulo, mas eu passava os meus fins de semana no Rio. Os meus pais tinham um apartamento no Rio de Janeiro. Meu primo, que era o cara mais cool da Zona Sul, morava em Ipanema. Então, eu cresci no Rio de Janeiro nos anos 70. Então, é algo que muitos de vocês vão entender perfeitamente na minha cabeça. Então, eu estava no dia da minha palestra no Rio de Janeiro, de manhã eu fui com o Leonardo andar a pé no Arpoador, Ipanema e Leblon, e eu era o cara mais feliz do mundo. Não precisava mais nada, só andar na praia. Nada. E é legal, e conversando com as pessoas, na sua língua natal, que é uma coisa que, no meu caso, é uma vez em cada, sei lá, anos, né? E aí você retoma as afinidades eletivas, né? Para lembrar do nosso amigo. Claro, e a empatia emocional com o país, que é uma coisa que você perde quando você está muito longe, né? Então, isso foi muito legal. A maneira como eu fui recebido nas 4 cidades é um negócio que te toca muito próximo. E a qualidade das perguntas, as perguntas depois das palestras eram excelentes. E em cima, eu teria que dar pelo menos 10 minutos para cada uma para responder adequadamente. E algumas eu nem conseguia responder. Eu dizia, olha, eu preciso ainda de elementos para responder adequadamente a sua pergunta. Então, isso foi uma experiência crucial. A minha mulher notou. Quando eu voltei para Paraíso, ela falou, você voltou diferente. O Brasil fez um efeito em você. Ô, Pepe, que privilégio te ter aqui. Pepe, para a gente encerrar, Pepe, dê uma dica. A gente tem muitos jovens aqui que assistem o programa, universitários, graduandos, pós-graduandos, mestrandos, doutorandos, que estão no Brasil, no mundo não só, né? O nosso público é muito heterogêneo, mas a gente sempre recebe muitos jovens que nos assistem aqui no Mundão Moinho, e a gente sempre pede uma dica cultural no final. Sim. Alguma série, alguma música, algum filme, algum disco, enfim. Uma dica cultural de Pepe Escobar para todos que nos assistem aqui, algo que você tem ouvido, Puta, mas tem visto, teria livro. Nossa, teria tanta coisa. A primeira que vier assim, Pepe. A primeira que vier aqui. Olha, vou dar uma dica brasileira. Vai lá. Vou dar uma dica brasileira porque ele está aqui do meu lado. Piva, é isso? Roberto Piva, o maior poeta beat surrealista do Brasil. Que isso? Paulistano, éramos amigos próximos. Infelizmente, ele morreu há alguns anos, eu nem fiquei sabendo, só fiquei sabendo muito depois. E essa vez que eu fui, eu descobri que as obras completas de poesia dele, a poesia reunida dele, finalmente foi publicada. E vocês vão ler um brasileiro que é um equivalente do Allen Ginsberg, do Jack Kerouac, do Gregory Corso e do Ferlinghetti. Brasileiro de ascendência toscana, a família Piva é da Toscana. Paulistaníssimo. Ele conhecia o embrião e os esgotos de São Paulo como ninguém. Enquanto ele era vivo, ele era completamente marginalizado. Eu lembro muito bem, porque eu estava na Folha e eu queria dar uma capa sobre o Piva. E ela foi recusada. Os babacas, aquele babaca daquele Otavinho, diretor de redação, ele recusou.
Ele falou, não, esse cara não é importante. Sem comentários. Bom, isso dá uma ideia para vocês de como era a imprensa brasileira nos anos 80. Né? E a qualidade... Vocês leiam na sequência, desde os primeiros versos do Piva foram publicados em fim dos 50, se não me engano. Deixa eu dar a data para vocês. Não, começo dos anos 60. Bom, não tem a data aqui, mas começo dos anos 60. E vocês vão ver a qualidade poética e a riqueza humana e a riqueza cultural do Piva. O Piva tinha lido tudo. O Piva leu Dante, em italiano. Que isso? Não é para qualquer um. Né? O Piva leu Maquiavel. O Piva leu a Anatomia da Melancolia, do Burton. Tudo isso. O Piva leu Rimbaud em francês. É outra história. E juntou tudo. E juntou tudo isso com a cabeça de um paulistano em São Paulo nos anos 60, 70, 80. É uma coisa absolutamente extraordinária. Se isso fosse publicado na França, os caras aqui iam tomar a maior coisa que acontece desde o Rimbaud, etc. E só que ele é brasileiro. Vocês vão ver. Perfeito, não poderia ser uma dica melhor. Um abraço para a Silvia Portela, que é fã aqui do Pepe, sócia do Mundo é um Moinho. E um abraço a todas e todos. Está aí com vocês a chama alucinante da Eurásia, Sr. Pepe, o espinho na carne dos poderes hegemônicos estabelecidos, como diz o meu amigo André e o meu amigo Valdir, o apóstolo do Sul global, Pepe Escobar. Que honra, Pepe, que gratidão. Estamos transbordando aqui. Eu espero que tenha sido útil para vocês. Teve várias digressões, mas eu acho que elas podem ilustrar para vocês a cornucópia do que a gente está vivendo e a demência que a gente está vivendo também, e ao mesmo tempo o fato de que nós somos espectadores privilegiados de um câmbio, para citar o Wallerstein, do sistema mundo, que está rolando agora, na nossa frente, todo dia. E isso é um negócio que pouquíssimas gerações, desde a minha geração, que é dos baby boomers, até os millennials, até a geração 0, -1, whatever, o que seja hoje, todos nós estamos vivendo isso na nossa frente, na nossa pele e esperando justamente que o Sul Global finalmente tenha o centro do palco. Né? Vai demorar, mas já começou. Vamos chegar lá. O trem saiu. O trem já saiu. Você sempre fala isso. Viva o Sul Global, Pepe! Muito obrigado. Beijo no coração. Obrigado a vocês, tá? Enorme beijo. Eu tô indo para o Heartland amanhã, literalmente. Eu tô indo para Sogdiana. Não é legal? Fantástico. Quando o Alexandre o Grande chegou lá, o Alexandre o Grande ficou bobo. Ele falou, puta, nunca vi um negócio tão legal na minha vida. Ele queria ficar lá. Eu tô falando de Samarcanda. Perfeito, Pepe. Pepe, as portas do Mundo é um Moinho estão abertas para você. Obrigado. Foi uma aula magna. Em formato de bate-papo. Muito obrigado, viu, Pepe? Obrigado a vocês todos. E venceremos, né? Hasta la vitória. Tchau, tchau.